este assunto é um dos mais básicos para ajudar na compreensão do cristianismo. Hoje vou te mostrar algo que limita e muito o entendimento do cristianismo, e já adianto que tem a ver com o sentido da vida. Mas eu não vou só te mostrar este algo, também vou te guiar para fugir dele. Porém, essa solução tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Fica comigo. Com tudo isso em mente, posso te fazer algumas perguntas só para estimular o seu raciocínio a pensar e me acompanhar no assunto? Você acredita só no que pode tocar, ver e medir? Outra pergunta, que talvez possa te parecer de início meio desconexa, mas com o passar do tempo você vai entender a conexão. Você já sentiu aquele senso de anseio, de propósito, de objetivo e conclusão em todas as questões da sua vida? Você já se perguntou, por exemplo, mas por que eu faço isso? Para que fazer aquilo? O porquê disso? O porquê daquilo? Já aconteceu isso com você? Guarda essas perguntas porque elas farão muito sentido durante o decorrer do vídeo. Se com essas perguntas, se ainda assim você só acredita no que você pode ver, tocar ou medir, talvez você esteja preso a uma das ideias do naturalismo que diz que se algo não pode ser explicado ou testado cientificamente, então aquilo não é real. E eu já vou te explicar o porquê isso é importante. Essa ideia diz que, por exemplo, se a gente pegar uma caneta, mesa ou qualquer outra coisa que possa ser tocado, aquilo pode ser experimentado, testado. E isso é a prova de que essa caneta é real. E é aqui que está a primeira questão do nosso assunto. E isso é o ponto-chave para entender todo o vídeo. O cristianismo não cabe nessa caixinha. Esse naturalismo não é compatível com o cristianismo. E digo mais, não é compatível também com toda a experiência humana. Isso já exclui, de imediato, coisas fundamentais da nossa existência, como, por exemplo, o amor, a beleza, a nossa própria consciência. Vamos pegar algum desses três elementos para medir, experimentar eles? Não dá. Essa ideia naturalista exclui o sobrenatural. E é por isso que essa ideia tem grandes dificuldades de aceitar a possibilidade de eventos que fogem ao que é chamado de natural. Agora, por que eu estou te falando tudo isso? Já já você vai entender a conexão e, mais do que isso, vai descobrir um caminho claro para fugir desta armadilha. Mas antes de nós continuarmos, deixa eu te contar, em breves palavras, o propósito deste canal. Meu objetivo aqui é falar sobre a fé cristã de maneira clara, acessível, sem complicações, especialmente para quem tem curiosidade, encontra dificuldades ou simplesmente ama aprender e refletir mais sobre esses assuntos que possam parecer de imediato obstáculos para entender o cristianismo. Se você conhece alguém que se encaixa em um desses perfis, eu te convido a compartilhar este vídeo e indicar este canal. Continuando, já já eu vou te mostrar a cura para essa ideia naturalista. Eu havia dito que ela tem duas notícias, uma boa e uma ruim, certo? Na verdade, é uma ruim e duas notícias boas. Então vamos lá. Você pode, por exemplo, medir uma onda cerebral, certo? Mas isso não explica, por exemplo, o arrependimento, o perdão ou aquele sentimento de eternidade que carregamos dentro de nós, o senso de justiça, de certo e de errado, ou o propósito da vida. Quando você olha para a ordem do universo, para as leis da física, para a complexidade da vida e até mesmo para o senso de certo e errado, tudo isso aponta para algo maior, para o sobrenatural. Essas coisas não são explicadas de forma natural. E se você acha que milagres, ressurreições, a inspiração das escrituras não fazem sentido, talvez seja porque você já decidiu de antemão
que o sobrenatural não existe, ou está sinceramente convencido disso. Mas e se o mundo for bem mais do que apenas átomos e leis físicas? Eu te convido a pensar da seguinte forma, que ignorar a possibilidade do sobrenatural pode até ser, a princípio, racionalmente legal, mas é como tentar ler um livro com metade das páginas arrancadas. O cristianismo, ele assume, de fato, não tem como escapar disso. Deus existe, Deus criou o universo e mantém o universo, ele age, ele interfere, ele se revela. Por isso, se você quiser entender de fato o cristianismo, precisa abrir espaço para uma realidade que vai além dos sentidos naturais que todos conhecemos. Agora, por que eu falei tudo isso? Muitas coisas no cristianismo dependem da existência do sobrenatural. Pensa comigo: a criação do universo, a revelação de Deus, o pecado, a Bíblia, os milagres, o juízo final, o inferno, a vida após a morte, o estado final e eterno das coisas. Nada disso se sustenta se o sobrenatural for simplesmente descartado. Aí muitas pessoas simplesmente rejeitam essas doutrinas porque essas doutrinas vão contra uma ideia puramente naturalista da realidade, excluindo o sobrenatural. Alguns estudiosos dizem que Deus, o ser mais sobrenatural que existe, criador de tudo o que é natural, que ele é apenas uma criação da mente humana. Ele é uma resposta psicológica à nossa carência de sentido. E o cristianismo, de fato, não nega essa necessidade. Pelo contrário, o cristianismo afirma. E essa realidade é muito importante para o cristianismo. O cristianismo se aproveita muito dessa ideia porque ela é real. O homem tem essa necessidade. E é uma das bases do cristianismo, inclusive. Então, o desejo e a necessidade de Deus não são evidências de que ele é uma ilusão. É justamente o contrário. Essa sede tão profunda aponta, mostra que existe algo ou alguém que pode saciá-la. Assim como a fome, por exemplo, ou a sede aponta para o alimento e a água, a sede espiritual aponta para uma realidade espiritual que existe. Agora, se o sobrenatural for simplesmente descartado, o cristianismo não apenas perde sentido, mas ele se torna absolutamente incompreensível. E isso não é porque o cristianismo dependa de algo frágil, que fique bem claro, mas porque simplesmente nada, absolutamente nada, pode ser compreendido sem considerar o sobrenatural. Isso é tão forte que eu posso simplesmente dizer da seguinte forma: se o sobrenatural for descartado, não só o cristianismo perde sentido, mas toda a realidade perde sentido. Aliás, isso é, na verdade, o que muitos naturalistas realmente dizem. Eles vão nessa linha de raciocínio. Nada faz sentido. Não existe propósito em nada. É isso que muitos pensam. Mas eu te convido a pensar comigo da seguinte linha de raciocínio. Se o naturalismo estiver correto, como explicar, por exemplo, o sentido e o propósito de toda a realidade? Sem esse sentimento de propósito e sentido, ninguém faz nada. Ninguém trabalha, ninguém ama, ninguém casa, ninguém faz lazer, ninguém come, ninguém bebe, ninguém dorme, ninguém vive. E agora uma pergunta: por que você vive? Por que eu vivo? De onde vem isso que é implantado em todo o ser humano? Olha, as dicas e as provas estão por toda a parte que você olhar, que você estiver. Está dentro do seu ser, inclusive, está dentro do meu ser. Você e eu não as vemos, às vezes, pelo fato delas serem tão corriqueiras, tão óbvias, tão claras, que se tornam rotineiras e caem no usual, no despercebido, no vazio, e são simplesmente negligenciadas. Mas não pelo fato delas não existirem, elas estão aqui, são tão claras, são tão óbvias, estão presentes na realidade de todos nós. E se a sua sede de sentido, de propósito, aquele sentimento que você
busca e que estimula a fazer as coisas? E se a sua fome por justiça? E se esse vazio que o materialismo não preenche forem justamente ecos de uma espiritualidade, de algo espiritual, de algo sobrenatural, de algo superior ao que é natural? Não faz sentido pensar dessa forma? Se é plausível, pelo menos abrir a possibilidade para esse tipo de pensamento, então qual é a cura? Qual é a prevenção de tudo isso? Eu pressuponho que você é cristão, ou no mínimo que você se simpatize pelo cristianismo, porque a cura que eu vou falar aqui só funciona para esses casos. Aliás, eu creio que funciona assim para todos os casos, inclusive se você for um ateu. Sim, ela funciona para todos os casos, independentemente. Se você é cristão, se você não é cristão, se você simpatiza ou não pelo cristianismo, se você é teísta ou se você é ateu, não importa. Para todos, a cura é a mesma, única e exclusivamente a mesma. A cura começa com uma mudança de mente, com a fé, abrir o coração para Deus, não qualquer Deus, mas o Deus que se revelou na história, que se fez homem, que falou conosco, que nos chama pelo nome. Sem isso, toda a sede por sentido continua sem resposta, mas com isso tudo muda. E olha, isso pode parecer clichê, mas na verdade é a realidade. Da mesma forma como as provas de tudo isso estão espalhadas e presentes no nosso dia a dia, a resposta também é simples de entender. Então vamos lá para aquelas notícias, né? As 3 notícias, uma má e 2 boas. A notícia ruim é que essa fé é dada por Deus e não depende de você. Não está no seu poderio. Você pode correr atrás dela, mas por causa da queda, só com suas próprias forças, você não encontrará a fé. Você compreende bem a queda? Eu vou deixar aqui no final o vídeo relacionado que eu explico o que foi a queda. Aliás, vou deixar 2 vídeos relacionados a isso, que tem a ver com a deturpação do ser humano, da incapacidade dele de por si só buscar a Deus. Já a primeira notícia boa é justamente que a fé não depende de você, porque depois que você assistir esse vídeo da queda, que eu deixarei aqui nas indicações, você vai compreender a condição do homem, que ele é incapaz de fazer tudo isso, e que se algo tão importante não depender do homem, que é frágil, e depender de Deus, que é todo-poderoso, fantástico, essa é a única saída, aliás. Ela depende de um Deus que não tem limites e não falha. Essa é a primeira notícia boa. A segunda notícia boa é que, se você chegou até aqui, meu amigo e minha amiga, você no mínimo se simpatiza pelo cristianismo. E isso pode ser um grande sinal de que Deus colocou essa sede em você, tanto para aprender mais, se você já é de fato um cristão, como para abrir o seu coração, se você está ainda nesse processo. Isso é um grande sinal de que Deus já tomou a iniciativa por você, ou está fazendo isso. Excelente notícia. Então tá bom, Marcos. O sobrenatural existe, ou eu abro a possibilidade dele existir, mas por que acreditar que esse Deus é justamente o Deus cristão, o Deus da Bíblia, e não qualquer outra explicação espiritual? Então eu vou deixar também aqui, em algum lugar, um vídeo relacionado sobre a singularidade do cristianismo, o porquê o cristianismo se diferencia de todas as demais religiões.